povo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo aqui nesse canal e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante sobre decisões. Quando a fé e a razão, elas entram em choque, o que fazer? Quem aqui nunca tomou uma decisão precipitada? Quem aqui nunca sentiu medo de tomar alguma decisão? Porque a fé fala uma coisa, a razão fala outra e hoje nós vamos mergulhar intensamente sobre esse assunto. Bom, então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, compartilha para que outras pessoas possam engrenar conosco nessa série de estudos de uma vida de fé e de intimidade com Deus, tá bom? Nós estamos no devocional e nós vamos hoje mergulhar em Mateus, no capítulo 14 e no verso de número 28, que vai dizer assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E então Jesus lhe responde dizendo: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. O verso 30, ele diz assim, todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor Jesus, salva-me. Observe que Pedro, ele vai viver um momento de fé. Jesus está em cima do monte e ele deu uma ordem para que os discípulos passem para a outra banda do lago. Enquanto os discípulos estão em navegação, eles enfrentam uma tempestade. Jesus está vendo os discípulos da montanha passando a tempestade. Isso aqui é lindo, isso aqui é forte, porque enquanto os discípulos estão enfrentando a tempestade, Jesus ele desce para o monte de madrugada e ele então anda por sobre as águas. Enquanto Jesus vem andando por sobre as águas, alguns discípulos acham que é um fantasma, alguns discípulos acham que é algo sobrenatural. De fato é, mas é Jesus. Tanto que Pedro exclama: se és tu, manda-me ir até a ti. Observe que Pedro, ele tem fé em Jesus, ele tem confiança em Jesus, ele sabe quem é Jesus. Por isso que ele está dizendo: se for Jesus, eu confio de ir tranquilamente, porque aonde Jesus está não tem tempestade, aonde Jesus está vem a calmaria. Observe que Pedro, ele diz: se és tu, manda-me ir até aí. Agora, os discípulos estão dizendo que é fantasma, e Pedro está dizendo: se for Jesus, ele vai me convidar. De fato, Jesus, que é extraordinariamente sobrenatural, que tem um poder a mais sobre a natureza, ele diz para Pedro vir. Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Está aí uma atitude de fé em vista da razão. Por quê? Porque o barco é segurança, o barco tem ajuda, o barco tem auxílio, o barco tem quem possa socorrer ele no momento da tempestade. Mas ele deixa o barco e ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Isso é uma atitude de fé. Você deixar um lugar de segurança, você deixar um lugar que te estabiliza, você deixar um lugar que tem recurso para viver ou para ir em direção a algo que você não tem a certeza. Mesmo no meio da tempestade, é um lugar que tem gente para ajudar, tem pessoas para socorrer, tem corda, tem remo, tem tudo para conseguir ao menos sobreviver no meio da tempestade. Mas Pedro deixa um lugar de razão para andar sobre a fé em cima das águas. Enquanto Pedro, no meio da caminhada, ele está olhando para Jesus, a fé dele está lá em cima. Enquanto ele olha para Jesus, ele anda por sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar para a direita, olhar para a esquerda e sentir a força do vento, Pedro começa a afundar. Você pegou? Vou repetir. Quando Pedro, ele sente a força do vento, ele tira o olho de Jesus. E tirando o olho de Jesus, a fé começa a oscilar. Quando a gente perde o contato com Jesus, a nossa vida vai oscilando. E é por isso que às vezes a gente vai afundando, a nossa vida vai retrocedendo, as coisas começam a dar errado, as coisas saem do controle. Por quê? Porque perdemos o contato com Jesus. E é nesse momento que Pedro vai afundando que ele grita com toda certeza: Jesus, salva-me. Você observou que antes dele sair do barco, ele fala: se for Jesus, eu vou. Agora ele tem certeza de que é Jesus, por isso que ele diz: Jesus, salva-me. Jesus vem, pega na mão de Pedro
levanta Pedro e agora ele anda com Pedro sobre as águas até chegar no barco e acalmar o vento e o mar. Observe que o caminho que Jesus trilhou com Pedro é o mesmo caminho que Pedro trilhou sozinho. Que Pedro afundou é o mesmo caminho que agora Jesus está de mãos dadas andando com Pedro. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente tem fé, a fé nos faz passar no lugar da frustração, no lugar da vergonha, no lugar que tudo deu errado, e agora com a mão dada a Jesus, com a fé firme e forte em Jesus, a gente entra no barco e traz calmaria. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quanto maior for o projeto que Deus colocou nas suas mãos, mais fé será necessária para você viver o projeto. Olha para mim, escuta o que eu estou lhe dizendo. Quanto maior é o projeto, maior é a fé. Quanto maior o projeto, maior alguém vai dizer assim, é a loucura que você vai cometer. Porque, pensa comigo, sair do barco para andar sobre as águas é loucura. Mas andar com Jesus sobre as águas é andar sobre os problemas. É vencer o medo, é romper todos os traumas. É tomar a atitude na hora certa. É não tomar decisões precipitadas. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente fecha o contrato e não ora. A gente começa a namorar e a gente não ora. A gente se aliancia com as amizades e a gente não ora. Se a gente perguntasse antes para Deus, nós não quebraríamos a cara. Se nós consultássemos a palavra de Deus antes de tomar as atitudes, nós não nos decepcionaríamos. O problema é que nós queremos fazer tudo do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento. Mas eu tenho uma palavra para você neste vídeo. Sabe qual é a palavra? No momento da decisão entre a fé e a razão, aquilo que vem de Deus lhe trará paz. Aquilo que vem de Deus trará conforto à tua alma. Você pode ver o barco balançar para lá e para cá, mas se a fé for maior, você vai andar sobre as águas. Observe um outro quesito, que quando Jesus entra no barco com Pedro, ele diz assim, pequena é a sua fé, Pedro. Mas essa pequena fé que Pedro achou que tinha, é o que lhe fez andar sobre as águas. Está aí um ponto importante, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente tem uma fé muito pequena, que para viver o sobrenatural, para ter uma mudança de vida e conquistar tudo que nós queremos, precisamos ter uma fé gigante. Não, meu querido, minha querida, você só precisa ter fé. Só ter fé em Jesus Cristo. Observe que um ponto muito mais importante é que, independente do tamanho que você acha que é a sua fé, Deus verá de uma outra forma. Para Pedro a fé parecia pequena, mas lhe fez andar sobre as águas. Você acha que sua fé é pequena? Mas para Deus a sua fé é o suficiente para você viver esse milagre. Você acha que sua fé é pequena, mas para Deus é o que Ele precisa para você tomar uma atitude e viver o que ninguém jamais viveu. Pedro, depois de Jesus, foi o único que andou sobre as águas. Você está pronto para viver o que ninguém jamais viveu? Para alcançar esse projeto que para todos é impossível? Tenha fé, tenha atitude. Olha para mim, escuta com atenção, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa importante. Ter fé não é agir irresponsavelmente. A razão te coloca os dois pés no chão, mas a fé te coloca a cabeça lá no céu. O que eu estou tentando lhe dizer? Ter fé não é você sair em todas as lojas comprando tudo que você quer, sabendo que você não tem condição de pagar. Ter fé é você agir com responsabilidade. Ter fé é quando, no momento em que a razão diz que é impossível, é o momento de tomar uma fé. Quando o médico diz assim, não tem jeito mais. Quando o advogado diz, não vai acontecer. Quando alguém diz, vai passar fome. Eu tenho uma palavra para você nesse vídeo, sabe qual é? Use a sua fé. Quando não der mais para os homens, Deus dará um jeito de fazer você viver o sobrenatural. Olha os discípulos dentro do barco. O barco quase afundando, não tem para onde ir. Pedro usou a fé, tomou uma atitude e andou sobre as águas. Estou falando com você que está perdido. Estou falando com você que está indeciso.
Estou falando com você que está confuso, não sabe o que fazer, para onde ir, como fazer, de que maneira viver. Tenha fé, fale com Deus, ouça a direção de Deus. Eu tenho certeza que Deus lhe dará paz e você vai viver o sobrenatural. Dê um passo, porque Jesus garante que você vai andar sobre as águas. E depois de tudo, virá uma grande bonança. Em meio às decisões da sua vida, entre a fé e a razão, tenha razão, mas tenha fé. Tenha razão, pé no chão, mas tenha fé para acreditar que quando não tiver mais no seu alcance, Deus lhe dará uma saída. Porque até onde os seus pés podem ir, você pode fazer. Mas quando os seus pés não puderem mais, chame por Jesus. E Ele vai estender a mão e te colocar de pé. E Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo com uma porção de